O Vasco acertou a contratação do ponta direita Carlos Andrés Gomes. Eu vou te mostrar no vídeo de hoje, nos mínimos detalhes, qual é o estilo de jogo desse ponta e como ele pode também acrescentar no time do Vasco do técnico Fernando Diniz. Será que Carlos Andrés Gomes é ou não um bom reforço do Vasco? Com certeza no final do vídeo você já vai ter uma opinião pronta. Vem comigo então agora conhecer como joga e as principais características do ponta Carlos Andrés Gomes, que estava no Rennes, jogador colombiano. Vem! É assim que joga Carlos Andrés Gomes, ponta direita, que o Vasco fechou a sua contratação. Apesar de ser um ponta direita que preferencialmente chuta com a perna direita, que passa com a perna direita, o Carlos Andrés Gomes é um jogador que também tem um bom remate com a perna esquerda, sabe passar com a perna esquerda, e isso é um fato especial que faz ele ser um jogador mais difícil de ser marcado pelos adversários. Nesse caso aqui ele puxou a bola, zona 14 do campo, zona mais perigosa onde saem gols, e com a perna esquerda ele vai fazer o bate, mesmo sendo destro. Essa é uma característica dele que vocês vão ver agora novamente. Agora jogando aqui pelo Rennes da França, olha só, o Carlos Andrés Gomes, como ele é um ponta direita e preferencialmente utiliza a perna direita, ele pode trazer tanto para a linha de fundo, quanto ele também pode trazer para dentro, que ele tem essa característica de bater bem com a perna esquerda, e ele marca um golaço pelo Rennes. Mais uma vez, na ponta direita, que é onde ele prefere jogar, traz a jogada por dentro, mesmo marcado por dois defensores, ele faz aqui um bom drible e bate com a perna direita. Então isso é algo que dificulta os marcadores na hora de saber para onde vai o Andrés Gomes, se ele vai puxar para a linha de fundo, para a perna direita no caso, ou se ele vai trazer para dentro com a perna esquerda para buscar a finalização, para buscar o bate. Aí ele fazendo gol com a perna direita, aparecendo na área, fazendo uma boa finalização. É um jogador que, quando estava jogando no Real Salt Lake na MLS, fez uma quantidade muito boa de gols ali na temporada. Fez uma temporada fantástica, acabou indo para o Rennes da França e não conseguiu repetir o mesmo rendimento, né? Mas em 2024 ele fez uma temporada fantástica jogando na Major League Soccer. E aqui é mais uma característica dele, né? Esse jogador que tem esse ataque à última linha, tem essa ruptura em última linha em velocidade, aí sim para buscar a finalização, para buscar o bate, aqui no caso com a perna direita. E isso traz bastante versatilidade ao atleta. Vocês veem que ele faz gol com a perna direita, faz gol com a perna esquerda, tem essa ruptura em última linha, esse ataque em facão, e ele é um jogador que sempre está muito ligado. Vocês vão perceber isso aqui no decorrer do vídeo. Ele é um atleta que tem como essa característica a pressão alta. Aí novamente o Andrés Gomes vai trazer para a esquerda, que não é a sua perna preferida, mas que ele marca gols, principalmente quando está em zona 14 do campo. Ele pode enganar a marcação trazendo para sua perna não dominante no caso, e aí sim ele vai buscar a finalização. Ele fez muitos gols assim, muitas jogadas perigosas. Quando não, ele ataca o espaço vazio, e aí olha só o perfilamento corporal aqui do marcador, esperando que ele vai trazer para a perna esquerda, mas quando ele viu que tinha espaço para o bate com a direita, ele vai mesmo com a direita buscar a finalização. O goleiro espalma, mas acaba saindo o gol aí do Andrés Gomes. Então isso dificulta muito a marcação do adversário. Mas ele também pode jogar pelo lado esquerdo do campo. Vocês vão ver aqui em alguns lances ele caindo mais pelo lado esquerdo, como agora aqui no caso. Apesar de preferencialmente jogar na ponta direita, ele é esse jogador driblador, rapidinho, baixinho, colombiano. Olha a área, e aí novamente o fato dele utilizar bem a perna esquerda faz ele não precisar perfilar o corpo e trazer a jogada para dentro, mesmo ele sendo, aqui no caso, né, um jogador na meia esquerda. Nesse caso aqui, nesse lance, ele está na meia esquerda. Então ele vai na linha de fundo, mapeia o companheiro livre, levanta a cabeça antes de cruzar e faz um cruzamento certeiro, mas o companheiro bateu muito mal na bola, né? Novamente jogando pela esquerda, faz a movimentação, agora sim ele traz para dentro. E aí sempre confunde a marcação, traz para dentro, traz para a linha de fundo. Ele tem isso como um dos seus pontos fortes. E aqui ele vai fazer, vai trazer essa jogada para o meio, né, e vai buscar o passe ali no apoio central do centroavante. O passe sai até um pouquinho atrasado. Mais uma vez ele recebe na ponta esquerda. Isso aqui é uma característica muito forte no Andrés Gomes quando ele está jogando pela esquerda, de perfilar o corpo como se ele fosse cruzar para a área, até mesmo fazer uma inversão. Ele dá tudo a entender que ele vai virar a bola lá para o outro lado, mas a real intenção do Andrés Gomes é trazer para a linha de fundo. É trazer essa jogada para tentar aí sim depois balançar e fazer o cruzamento da linha de fundo. Vocês vão ver isso novamente aqui agora, tá vendo? Ele vai perfilar o corpo como se ele fosse bater no gol, mas qual é a real intenção dele? É utilizar a perna esquerda, que é a perna não dominante, para buscar assim fazer o cruzamento e enganar a defesa adversária. É um jogador de boa velocidade
um dos pontos assim fracos que ele tem para melhorar é isso daqui. Às vezes ele adianta demais a bola e deixa a bola individida. O Andrés Gomes, como vocês vão ver aqui agora, adiantou demais, deixou individida, mas o ponto bom é que geralmente ele consegue depois ganhar essa dividida. No caso aqui ele vai proteger a bola, fazer uma grande jogada e vai buscar o passe no seu companheiro. Ele é esse ponta de muita velocidade. Dificilmente o marcador vai conseguir acompanhar ele na velocidade. E ele utiliza bastante uma variação de jogada de trazer para a linha de fundo para buscar o cruzamento para a área. Como eu falei, o que dificulta a marcação? Porque o cara não sabe se ele vai trazer para o meio, para o bate, ou se ele vai trazer para a linha de fundo para buscar o cruzamento. E o que eu falei para vocês sobre ele ser um jogador muito ligado, olha só. Ele tem o dedo ligado na tomada, é rapidinho. Se o adversário cochilar, ele vai poder recuperar essa bola e aí sim fazer uma jogada mais perigosa. Olha só, ele fica com o posicionamento certinho esperando a bola. Quando essa bola chegar para ele, o que ele vai fazer? O adversário já sabe que ele tem essas duas opções. Ele traz para o meio e faz a finalização no gol. Pela esquerda, qual é a intenção dele? Perfilar o corpo enganando. Na real, a intenção dele é trazer para a linha de fundo para assim com a perna esquerda fazer o cruzamento. Aqui no caso, dar uma boa assistência. Essa temporada dele aqui que eu estou destacando mais os lances dele jogando na Major League Soccer foi muito boa. Talvez ele era o principal jogador do Real Salt Lake, né? E aí novamente, balança, engana, vai para a linha de fundo. Então tem essa variação de jogada no Andrés Gomes, de trazer para a linha de fundo, de trazer para dentro. Geralmente quando ele dá o tapa na frente, ele tem uma boa força para conseguir sustentar no corpo e também ganhar na velocidade para chegar na frente do seu opositor. Qual é a real intenção dele aqui? Você já sabe, né? Balançar para dentro com a real intenção de trazer para a linha de fundo e aí sim buscar o cruzamento para dentro da área. Isso é quando ele joga mais pela meia esquerda. Então esse jogador também pode fazer os dois lados do campo, por mais que a preferência dele realmente é de jogar na ponta direita, a posição que ele mais se destacou na carreira fazendo isso daqui. Jogando na ponta direita, se desvencilhando bem em situação de mano a mano de 1 contra 1, e aí ele vai buscar o cruzamento para dentro da área. É algo que eu acho até que ele pode melhorar o acerto em cruzamentos, pode acertar mais. Porque ele consegue até vencer esses duelos, mas aí depois, às vezes, não consegue acertar o cruzamento. E o interessante desse vídeo que eu estou trazendo para vocês é que tem lances dele acertando e lances errando. Não vai pensar que ele é um super craque, mas acho que é um jogador extremamente útil, que tem características que o Vasco precisa. Vai pedalar, engana a marcação, traz para a zona 14 do campo e busca o bate com a perna esquerda. Agora uma puxada de contra-ataque dele, isso aqui é o que falta no time do Vasco atualmente, jogadores de velocidade. Os contra-ataques do Vasco costumam ser muito lentos. O Andrés Gomes é um jogador que tem mais essa velocidade, é algo que falta hoje no elenco do Vasco, esse ponta mais velocista. O Lodi foi contratado para isso, mas não conseguiu ser, olha só. Olha a puxada dele em velocidade, vai passar de 3 marcadores, chega cara a cara com o goleiro e bate com a perna esquerda. Ele tem isso como um dos pontos fortes. Ele consegue bater com as duas pernas. Isso é algo que ele desenvolveu muito quando ele foi jogar na Major League Soccer. Esse é um ponto muito interessante do Andrés Gomes. Olha só, ele vai dar o tapa na frente, utilizar o espaço para driblar nas costas do marcador. Quando tem espaço, ele gosta de driblar. Ele é esse ponto aqui, gosta de ter o espaço às costas, porque ele sabe e aposta muito na sua velocidade também, para chegar até a linha de fundo, agredir o corredor. Levanta essa bola para a área, certinho na cabeça do companheiro, que acaba perdendo. Também é um jogador que tem um bom passe, o Andrés Gomes, quem já acompanhou a outra análise que eu fiz aqui no canal, já mostrei. E aqui, olha só, a pressão alta dele, né? O Busquets vai receber essa bola de costas, o Busquets sempre muito elegante, sempre muito confiante, mas olha só, o Andrés Gomes muito ligado aqui no lance, né? Quando o Busquets vai receber essa bola, ele já percebe o que o Busquets pode fazer, já antecipa o movimento. O Busquets ia devolver essa bola ali no Messi. O Andrés Gomes recupera a posse de bola, só que depois vem a tomada de decisão errada. Aqui no caso era para ele ter esperado até o último momento e ter feito o passe no companheiro. Era a melhor decisão. Ele vai preferir fazer a finalização para o gol com a perna esquerda. Aqui é algo talvez que ele possa melhorar, essa tomada de decisão em alguns momentos. Nem sempre, às vezes ele toma assim boas decisões. Não é aquele jogador que só toma decisão errada não, o Andrés Gomes. Ali no caso ele estava muito confiante, buscou a finalização.
Aí uma puxada dele de contra-ataque, ninguém do time acompanhou, né? Ficou ele praticamente contra o time todo adversário, mas ele tem essa velocidade pro arranque de sustentar essas arrancadas aí, mesmo sendo de longa distância. Espaço às costas, dá o tapa na frente, já foi o marcador. Por que isso acontece? Porque o marcador tá perfilado todo com o corpo pra frente. Ele sabe que se ele der o espaço, ele sabe que se ele der esse toque e conseguir correr no espaço vazio, as costas não tiver uma cobertura, ele vai chegar na frente. Pelo perfilamento de corpo do adversário, pelo perfilamento de corpo dele. Enquanto um tá de frente pro gol, o Andrés Gomes no caso, que ele quer agredir aquele espaço, o outro tá de costas para aquele espaço para vir pro embate com ele. E aí, se não fizer o desarme, ele vai conseguir passar no caso. Esse lance que a gente já viu do gol dele, né, lá no início do vídeo. Jogando na neve, aqui no Brasil não tem neve, né, mas se precisar, já está habituado o Andrés Gomes. Esse lance aqui dele é muito interessante. Ele recebe na meia direita, traz a jogada para onde? Para a esquerda, zona 14 do campo, já perfilou o corpo, já enganou a marcação e vem um tirambaço de canhota. O goleiro já tinha aceitado, mas a bola acaba indo na trave. Mais uma belíssima finalização do Andrés Gomes. Mais uma vez, adversário dormiu, ele recupera a posse de bola e já liga a transição rápida. Muito ligado para recuperar essa posse de bola, muito ligado nesses gatilhos de pressão. Olha só, desmarque dele de ruptura, faz um bom cruzamento, o companheiro acaba chegando um pouquinho atrasado. Mais um lance interessante aqui do Andrés Gomes, olha só. Adversário bobeou, passe para trás, gatilho de pressão, ele chega muito bem, faz um ótimo passe aqui pro companheiro que acaba perdendo o gol, mas é assim que joga Andrés Gomes. Só para finalizar aqui o SofaScore dele, colombiano, 22 anos de idade, 1,72 m de altura, chuta preferencialmente com a perna direita, jogador que tem como pontos fortes a alta pressão e a finalização de média a longa distância, como a gente viu lá no vídeo. Jogador que chegou ao Rennes da França, né, por 10 milhões de euros após uma grande temporada na Major League Soccer, mas na Ligue 1, né, temporada 24-25, não conseguiu se firmar. Teve até alguns bons jogos, mas muitos jogos saindo do banco de reservas e não conseguiu se firmar. Muitas tomadas de decisões erradas, talvez a adaptação não aconteceu da forma que o jogador queria. Nota média de 6,68, poucos jogos, né? 17, somente 2 como titular, 3 gols marcados por ele, a gente vê aqui nenhuma assistência dele, nenhuma grande chance de gol criada. Agora, quando você pega os números desse jogador, ainda em 2024, jogando pelo Real Salt Lake, são fantásticos, né? Nota média de 7,29, o mapa de calor dele realmente aqui bem preenchido pelo lado direito do campo, 23 jogos, 22 como titular, 13 gols marcados para um ponto, é altíssima aqui, né? Uma conversão de gols muito boa de 19%, mas 10 grandes chances de gols perdidas, uma média de 3 finalizações por jogo, jogador finalizando bastante, né? A gente vê aqui 11 gols de dentro da área, 2 gols de fora da área, 7 assistências e 12 grandes chances de gols criadas. No percentual aqui de passes, eu acho que ele pode melhorar, tanto em passes certos e tanto também com passes certos no terço final, somente 63% de acerto. Cruzamentos certos também pode melhorar, com 15% aqui de aproveitamento. Passes tensos certos está até ok, com 44% de acerto. Defendendo, números interessantes, jogador que, como eu falei para vocês, está sempre muito ligado nesses encaixes de marcação, pressão do time. Às vezes o adversário dá uma boa piada, e algo que chamou muita atenção das pessoas é isso aqui: dribles certos 2.2 com somente 37% de êxito. Mas vocês vê, 2.2 é um jogador que tenta muito driblar, então ele vai errar bastante também. Geralmente o jogador que tem um pouquinho mais de acerto aqui, né, vai na casa de 50%, por exemplo, era o que o John Arias tinha no Fluminense, de 50%, mas o John Arias era um cara fora da curva, também tinha 2.2 com 50% de acerto. Agora, você comparando aqui esses 2.2 com 37% de acerto com outros jogadores do futebol brasileiro, vai estar numa média bem ok. É um jogador que erra, mas que também acerta, assim como qualquer outro atleta. Mas é isso, é uma contratação que eu acredito que pode agregar ao Vasco, principalmente se ele conseguir recuperar o seu bom futebol de 2024 no Real Salt Lake. E é isso. Gostaram do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Jogador que dá uma opção de mais velocidade no ataque do Vasco, mais ataque ao espaço, mais puxada de contra-ataque também. É um jogador que vai chegar e vai disputar a posição de titular, sem sombra de dúvidas. Eu fico nessa. Abração do Francesco, é nóis. Fui!